Beleza, pessoal? Vocês viram aí? A tão esperada hora. Já foi o motor, já foi a caixa, até tá ali a caixa, ó. Montadinha já. Quem não viu, se inscreve no canal, vai lá na playlist do Jeep Willys. Tem uma série do Jeep Willys gigantesca. E a gente vai continuar aqui, vocês viram aí no início, eu arrebentando o chassi todo. Eu e a Maitê destruímos o chassi todo, porque tá uma naba. Tá triste, tá triste. Realmente, isso aqui foi solda em cima de solda. Vou mostrar para vocês o que foi feito aqui, que vocês viram de longe acelerado. Vou mostrar para vocês agora do jeito que tá aqui. Isso eu não vou usar mais, como quem está acompanhando sabe que a gente vai fazer uma suspensão com mola helicoidal. Então essa torre do amortecedor, que o setor vai ficar aqui atrás ainda, então eu preciso descer o setor. Então isto sai fora. Isso aqui era o suporte do setor, é de rir mesmo. O suporte do setor, que fizeram de qualquer jeito para largar o setor aqui. O setor estava todo torto, também sai fora. Aqui onde atravessava a fixação do setor, não colocaram o tucho interno e estava esmagando o chassi, ó. Nunca ia apertar isso aqui. Cada vez que fosse apertando, ele ia esmagando cada vez mais, e ia acabar com o chassi e não ia apertar nunca isso. Então tem um aqui e outro aqui, mas esses aqui vão mudar de lugar. A gente vai descer mais ele. Mas isso aí depois é outra história. Aqui tem um pequeno enxerto que tinha o suporte do estribo lateral e aí tinha uma coisa escondida aqui atrás, uma surpresa. Olha o que tem aí. Remendo, em cima mais um remendo, embaixo mais um remendo. Daqui a pouco a gente vai virar ele ao contrário. Aqui por dentro, além de ter remendo, eles não soldaram o chassi quebrado. Então eles não soldaram o chassi e fizeram um reforço. Eles simplesmente fizeram um reforço e não soldaram o chassi. Mas aqui, depois quando tirar o reforço que fizeram, porque um reforço é para reforçar o que tá, vamos dizer assim, inteiro, né? Aqui eles não soldaram o chassi e fizeram um reforço. Então ficou triste. Isso aqui tudo a gente vai arrancar fora e vamos fazer uma ressoldagem de novo. Além de eles fazer esse reforço todinho, soldaram fora do alinhamento o chassi, ó. Tá? 1,5 centímetro mais alto aqui a parte traseira que a parte dianteira. O outro lado tá certo, mas esse lado aqui tá triste. Esse lado aqui, na verdade, tá tudo de ruim e tá nele. Aqui é a ancoragem da carroceria. Já fizeram furo em cima de furo. Eu arranquei fora porque ela tava totalmente soldada, com uma solda horrível. Quem não viu, vai lá na playlist do Jeep Willys, tá? A gente fez uma vistoria antes da desmontagem. Eu mostro todas essas soldas horríveis aqui, a gente mostra lá. Então isso aqui fica aqui, ó. E agora, na sequência, a gente vai fabricar uma peça nova e vamos largar a carroceria em cima e achar o ponto exato para poder fixar ele. Pode ser soldado, mas soldar direitinho, não fazer o que fizeram aqui. Esse sai fora também. Aqui tinha outra base, aqui não tá horrível, não tem emenda, não tem nada. Que tinha outro suporte aqui do estribo. Isso aqui eu vou arrancar fora também, a ancoragem da mola vai sair. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vamos pro outro lado agora. Aqui nesse lado tem mais um reforcinho que fizeram. Um reforço muito, muito ruim. Ruim de verdade, que eu vou arrancar ele também. E vamos melhorar o máximo possível. Aqui o único suporte que estava mais ou menos inteiro da carroceria era esse aqui. E mesmo assim, ó, já fizeram um furo na lateral. Esse é o que ia aqui. Esse talvez vai ser o molde nosso para fabricar os outros novos. Aqui está o outro, que estava aqui, também daquele jeito, olha que tem de solda aí. Ele era aqui, ó. Tava mais baixo esse aqui, ó. Além de tudo, soldaram fora de alinhamento. Aqui mais um reforcinho para não dizer que não tinha um reforço desse lado também, né? Daquele jeito o reforço. Horrível. E aqui o suporte do amortecedor, desse lado aqui, que é o único lado que está inteiro, que também vai sair fora. A gente vai soldar depois os rebites aqui original, ó. Aqui está a marca dele, ó, na ponta do meu dedo. Esse rebite aqui, depois a gente corre a gente caldeia a solda nele, a gente fecha ele e deixa ele aqui dentro. E o chassi está desse jeito, ó. Ele está levemente torcido. E agora a Maitê vai ali atrás dele e vai dar uma filmada para vocês verem o alinhamento. Vamos ver se a gente consegue ver o alinhamento. Bem onde tem a ancoragem da mola traseira, a parte da frente, tá para dentro e aqui tá para fora. Ele tá torcido assim, ó. Ele tá assim, ó. Além de tudo, essa parte tá para fora e essa parte de cima tá para dentro.
E além de torcido, né? Aí a traseira aí se mexendo. Então aqui no meio eu tenho que vir para fora. Eu tenho que distorcer ele, na verdade. Ele tá torcido. Ele tá fora de esquadro. Este lado aqui tá a mesma coisa que aquele que tá curvadinho para fora aqui, ó. Ele tem uma curva para fora. Ele chegou a criar um vinco ali no meio. O pessoal que está acompanhando aí sabe que essa ponta do lado esquerdo aqui não presta mais. Isso aqui eu vou fabricar nova ela. A ideia é eu mesmo fabricar essa ponta. Daqui para frente eu vou ter que fabricar ela. Vai sair ancoragem de mola também, não vai ter mais. Só vai ser base de para-choque. E a ponta do chassi. Vou fazer ela bem reforçadinha, que dá para botar um gancho aqui na frente para puxar o Jeep, por causa de atolado, coisa parecida. E aqui tem que tirar um pouco esses reforços também. Não vai ser usado mais também, vou arrancar fora. Ressoldar isso aqui, dar uma tratada também na ferrugem. Vamos fazer um reforço bem sutil. Vamos tentar fazer todos os reforços que a gente fizer aqui nesse Jeep, nesse chassi, como a Willys na época faria um reforço no chassi. Não vamos fazer nada monstruoso, travado. Não, vamos fazer uma coisinha bem sutil que tenha fundamento, né? De preferência, né? Aqui então vocês viram, vou tirar a ancoragem, como eu falei. Aqui a base do amortecedor aqui superior, do amortecedor traseiro, a princípio eu não vou tirar ela, vai ser a mesma ainda. Vai ser a mesma ponta original. Mas isso aí, vão acompanhando aí que a gente vai ver que a gente vai fazer mais além. E agora na sequência, fique acompanhando aí atento. Aproveita e já se inscreve, que a gente vai virar esse chassi aqui e a gente vai ver o que a gente vai abordar e o que a gente vai fazer do outro lado. Eu vou arrancar mais coisa aqui dele. Vamos deixar ele mais limpo possível para, na sequência, a gente alinhar ele. Vocês vão acompanhar como eu vou alinhar. Eu já tenho mais ou menos umas ideias aqui que eu acredito que vai ser tranquilo. Eu tenho um esticador ali hidráulico que eu acho que vai ajudar bastante. E a gente vai ver agora o que a gente vai fazer. Fique ligado aí, acompanhe. Agora a gente vai acompanhar aqui o chassi virado de cabeça para baixo. Continua daquele jeito, ó. Tá em falso. Meus cavaletes estão alinhados. E lá tá subindo uma média de 1,5 cm. Ah, o chassi é normal ele ter uma elasticidade. Ele é feito para isso. Só que ele era para cair acomodado aqui no cavalete. Não assim com pressão, né? Mas a pressão ainda não é o problema. O problema mesmo é o alinhamento que tá horrível. Agora a gente vai ver junto aqui, ó, o que a gente vai fazer. Aqui a ancoragem do jumelo da mola vai sair fora. Depois eu vou mostrar para vocês qual é a minha ideia de suspensão. A ancoragem do amortecedor superior vai ficar. Essa aqui vai sair fora. Esse reforço vai ser refeito. Vamos fazer uma coisa decente, né, de preferência. Aqui é onde fica a travessa da caixa, que ela vai mudar de lugar. Ela vai vir mais para trás. Ela vai vir para trás exatamente 169 milímetros. Então esse furo vai andar 169 milímetros e esse aqui também 169 milímetros. Então vai ter 2 furos mais ou menos por aqui, que a gente vai fazer um reforço também por dentro do chassi para ancorar essa travessa aqui com bastante resistência sem estar puxando os parafusos, que depois eu vou mostrar a travessa para vocês. Então aqui, aquele trato todo, esse reforço que é do lado do passageiro também vai ser feito. Aqui ó, tá trincado o chassi. Aqui onde ficava batendo o olho da mola, que tá gasto, chega até um do lado. Isso aqui a gente vai dar uma reforçada nele. Isso aqui eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas vou deixar por enquanto. Vou tirar a bucha só. Aqui o batente do eixo. E aqui tá faltando, já estava faltando o batente da mola. Lá no outro lado tem. Tem coisa para fazer. Isso aqui eu tô mostrando para vocês, na verdade, é para vocês acompanhar e verem a evolução. Para ver como vai ficar, o jeito que tá ficando. Que eu acho que é muito interessante isso aí. Eu particularmente gostaria de ver. Tomara que vocês também gostem. A ancoragem aqui do olho da mola, da frente, vai sair fora. Aqui a gente vai trabalhar essa ponta do chassi, que ela tá meio torta. Ela tem uns probleminha aqui, mas os probleminha vai ser um detalhe. Aqui tem uma emenda que é um filme de terror, visão de filme de terror mesmo, mas vamos melhorar ela. Isso aqui vai sair fora, como eu já falei. Essa remendo, essas coisas assim, vai ter que sair tudo fora. Isso aí tá horrível. E fora essa ponta aqui que tá daquele jeito. Olha só que emenda aqui. Eles emendaram o caroço em cima de caroço, não endireitaram. Olha, feia a coisa. Mas vamos melhorar isso aqui. Com certeza a gente vai melhorar. Batente de eixo, esse aqui vai sair fora também. O batente do eixo, né? Batente de mola vai sair também. Não vamos usar mais a mola em fecho. Esse remendo monstruoso, olha aqui tudo trincado, ó, cheio de trinca. Aqui gastou de tanto bater o olho da mola. Então esse remendo aqui vai ser refeito. Na verdade eu vou ter que cortar o chassi aqui e puxar ele para o lugar, porque ele está fora de alinhamento. Então antes de eu endireitar ele 100%, eu vou ter que dar uma, vamos dizer assim,
uma trabalhada nele. Vou puxar um pouco o alinhamento. Aí tem até solda trincada. Ó. É triste, mas vamos melhorar isso aí tudo. O traseiro aqui também, arriaram solda. A coisa mais feia do mundo. Ó. Correram solda aqui sem pena. Tanto por dentro quanto por fora. E aqui, gente, eu preciso de algumas referências, assim, não pela questão de original, porque todo mundo está sabendo que a gente não está fazendo original, né? É bom saber como é o original. E aqui eu tenho uma coisinha, olha que tem ali, ó. Vai ser um parâmetro para nós, ó. Esse aí não é exatamente o mesmo, mas é um 1979 com motor 4 cilindros. Esse aí seria um Jeep Ford, né? Não é um Jeep Willys. Esse já é um Ford. Então a gente vai usar ele como um pouco de parâmetro, assim, para ver o que está absurdamente fora do nosso. E esse aí é um Jeep impecável de único dono. Então, mais que esse aí é com certeza garantido que ele é original. Agora eu vou arrancar um pouco mais de pedaço aqui. Vocês acompanhem aí, que eu vou mostrar para vocês o que tiver por baixo. Tomei um suador aqui agora. Eu terminei um lado aqui inteiro. O outro lado vai ser a mesma coisa, então eu quero mostrar um lado para vocês verem que dá trabalho. Tirar esses rebites aqui, original, é trabalhoso. Muito trabalhoso. Eu cortei eles com a talhadeira, mas olha só. É forte mesmo. E olha ali a trinquinha escondida. Poxa. Olha aí a trinquinha aí embaixo, ó, embaixo do jumelo. Aí quem soldou, né? Soldou o jumelo e não soldou a trinca. Aí aqui tocaram uma solda, mais ou menos, ó. Essa chapa que tinha aqui, eles escaldearam um furo. Agora tem que dar acabamento em tudo aqui. E tem serviço para fazer. Credo. Aqui eu tirei a outra, ó, que já está trincada em cima. A trinca se estende um pouquinho aqui, ó. Até aqui assim. E aí botaram um reforço por cima. O reforço eu até estava segurando, mas o principal, aonde trabalha a resistência do peso do Jeep, é aqui embaixo. O reforço tinha que ser aqui também. Mais importante aqui que na lateral. Se aqui tiver ruim, vai forçar aqui e vai rasgar a lateral. Então é muito importante botar o reforço aqui. Aqui eu já tirei o batente do eixo. Esse aqui deu um trabalho medonho também. Agora aqui a gente vai ter que dar um acabamento. Aí aqui desse lado aqui eu vou fazer depois e eu vou mostrar para vocês quando tiver tudo limpo. E tudo que eu for fazendo aqui vocês vão acompanhar também. Até quando eu chegar na parte agora de alinhar esse chassi aqui. Que vai ser outro problema. Parece que está mais torto ainda olhando daqui agora. Agora eu estou limpando ele está ficando mais torto. Pelo menos a visão está mais torta. Mas seja o que Deus quiser. Olha só, não é o nosso. Mas a gente vai mostrar esse aqui um pouquinho para ver as diferenças do nosso. E lembrando, ó, quem não é inscrito no canal, se inscreve lá para ajudar o canal, ativa o sininho para acompanhar os vídeos novos, compartilha também para ajudar o canal. Vamos dar uma olhada nesse Jeepzinho aqui. Esse aqui é uma raridade, na verdade. Vou mostrar para vocês agora. 1979. Esse aqui é uma raridade. Acredite se quiser, a quilometragem é original. Tem 81 mil quilômetros, 607. 4 marchas esse aqui. Está em excelente estado esse Jeep aqui. Está muito bem conservado. O que eu sei dele é que ele é da mesma família desde zero. Inclusive, gente, olha só. Tem um pneu aqui, ó, que eu nem sabia que existia, mas esse pneu tá com cara de ser original. Marca Esso. Provavelmente seja original. Esse aqui tá bem careca. É esse aqui que tá no Jeep rodando ainda e o Sterp é o Marca Esso. Só que esse aqui já tá, vamos dizer assim, se despedindo, né? Tá um pouco carequinho. Aí todo original, os para-choques original, ó. Step na lateral. Estribo também, lateral original da época. Vamos olhar o motor, que motor que tem aqui. Vamos ver que motor é. 4 cilindros, o mesmo do Maverick. Que esse aqui, na verdade, ele já é um Jeep Ford, né? Ele não é um Willys. E tá aí o motor, é todo original. Filtro original. Muito inteiro esse Jeep aqui.
Esse motorzinho, tô pra ver, é um motor mais quieto que esse motor aqui, né? Dos 4 cilindros, particularmente, eu sou fã desse motor aqui. Ele é muito quietinho. Claro que o 6 cilindros é melhor, né? Aí até defletor original, ó. Isso aqui é muito raro de se ver, ó. Num Jeep ainda, nos dias de hoje. Vamos fechar o capô e vamos dar uma olhada embaixo dele no chassi. Que a ideia aqui, pessoal, é olhar o chassi, porque o nosso chassi, ele tá um lixo. Quando eu falo um lixo, eu não tô sendo, vamos dizer assim, irônico, né? Ele tá um lixo mesmo. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês. Vamos levantar ele aqui e vamos dar uma espiadinha embaixo do chassi. Esse aqui tem umas diferencinhas, eu sei que tem, né? O chassi é impecável, ó. A ponta do nosso não presta mais. Esse aqui tem até a solda original da travessa, ó. A travessa é caldeada por dentro, no setor original também. Tudo que tem nele aqui, que eu saiba, é original. Inclusive essas reforços aqui, ó. Dá pra ver que é original, ó. Que é um reforço que nessa atualização aqui de 79 já foi feito algumas alterações. Esse aqui, ele tem uma barra embaixo soldada do chassi de ponta a ponta. Ponta a ponta não, na verdade. Ele vai na parte mais, vamos dizer assim, crítica do chassi do Jeep, que é o meio dele. Que é aqui no final da extremidade da mola dianteira e na mola traseira. Então eles fizeram um reforço, ó. O reforço vem até aqui, ó. E vem até perto do calço na frente aqui do eixo dianteiro. Aqui, ó. Vem até aqui, ó. Eles fizeram esse reforço aqui a mais para melhorar um pouco, porque aqui quebrava muito. Porque ele fazia esse movimento aqui, ó. Então, ó, sempre trincava aqui nessas regiões aqui. Aqui a travessa da caixa ali, até o protetor tem original. Até por sinal tá meio frouxo. Mas é só que maravilha, tudo impecável. Excelentes condições. Nem vazamento tem. Vocês viram um Jeep original, com chassi original, com qualidade ótima. Aí, gente, uma roda livre da AVM automática. Essa não precisa descer para pisar no lodo. Agora a gente vai ir para nossa realidade. A nossa realidade está ali, ó. Um pedaço dela. A nossa realidade. Quem não lembra, ó. Tá aí ele, coitadinho, ó. Abandonado. Olha isso. É ou não é de chorar? Olha só. Isso aqui eu vou mostrar, vou botar umas fotos aqui para vocês olharem. Quando eu fui arrancando aqui, que vocês acompanharam mexendo no outro lado. Nesse lado aqui vocês não acompanharam. Mas eu tirei umas fotos. Isso aqui, gente, esse lado do chassi tá meio centímetro, 5 milímetros menor que o outro lado. E aí, quando eu comecei a arrancar pedaço de chapa que tinha aqui, eu vi que tá acavalado o chassi aqui. Quem mexeu nele não botou ele na posição de novo que era. Simplesmente chegaram e chamaram na chapa em cima. Dane-se. E aí botaram, ó, em cima de quebrado, nem soldado tava. Aqui tinha uma emenda de uma chapa, quebrou bem na beira da emenda. E aí eles botaram outra por cima com a emenda mais longe aqui. Ó. E aqui gastou de tanto bater o olho da mola mestra. Gastou que tá fininho, ó, chega a estar 1 milímetro de espessura. Tá uma faca. E agora, pessoal, vocês vão acompanhar aí a nossa briga com o chassi. Porque esse chassi que eu vou ter que fazer nele, para vocês me entenderem assim, ó. Eu vou ter que puxar ele do comprimento, mais ou menos, conferir se ele está bem alinhado. Ele tem tortura no meio do perfil aqui, ó. Nesse aqui também. Aí eu tenho um esticador hidráulico. Eu vou usar umas barras roscadas para travar ele e para puxar ele para o lugar. Só que antes disso, eu tenho que puxar essa ponta também. Então o que eu vou fazer? Eu vou alinhar esse chassi aqui, vou soldar ele no lugar, não vou fazer reforço nem nada, vou só soldar ele, para mim começar a dar uma puxadinha nele, puxar para um lado, puxar para o outro, para mim alinhar ele. Que hoje ele tá até torcido. Ó. Então essa torcida dele aqui eu vou ter que resolver também. E aqui, claro, né, vamos ter que colocar um pedaço de chassi de novo,
Um reforço a gente vai ter que bolar aqui. Baseado naquela barra chata que tem ali naquele Jeep, que vocês viram agora, eu quero colocar também nesse aqui. Só que nesse aqui eu não quero colocar por fora. Eu vou colocar por dentro do chassi, esse reforço. Então eu colocando por dentro do chassi, não vai mudar a aparência externa, que também não seria um problema, mas eu não quero acrescentar nada externo. Vou colocar por dentro mesmo. Aí a ideia é vir daqui de baixo, onde tinha o olho original da mola, até aqui, ó. Ou aqui, de repente até aqui, ó. Porque aqui nessa região vai ser o prato da mola que a gente vai fazer, né? A mola helicoidal. Mas isso aí é outro detalhe. Tá, gente? Acompanha aí agora. Vamos mexer um pouco aqui. Vocês ficam acompanhando aí, que daqui a pouquinho a gente conversa de novo. Enquanto isso, se inscreve no canal lá, ativa o sininho e vamos trabalhar. E aí, gente, vocês viram aí, eu mexendo nesse chassi? Esse chassi deu um trabalho imenso. Vocês não têm noção. Eu tentei mostrar o máximo possível, sem ficar um conteúdo muito maçante, muito chato, vamos dizer assim. Então eu mostrei algumas partes para vocês, a gente acelerou o máximo possível, para não perder muita coisa. Mas eu quero mostrar para vocês o que foi feito. Eu sei que está sendo uns vídeos longos, vai ter que ser longo, gente, não tem como, porque senão me atrapalha meu andamento aqui também. Porque eu tenho meu trabalho na tornearia e eu estou mexendo no Jeep, então eu tenho que conciliar uma coisa com a outra, eu não posso estar fazendo um videozinho muito pequeno, porque senão vai ficar horrível de edição e vai ficar ruim e não vai render. Que a gente está tentando fazer, eu e a Maitê, a gente está tentando fazer os vídeos mais, vamos dizer assim, mais dentro do tempo que a gente está mexendo nele. A gente não está gravando tipo 5 meses na frente. A gente está gravando no máximo dentro do mesmo mês, entendeu? Para ficar bem atualizado. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui de perto agora. Mas lembrando disso, se inscreve no canal. A gente agradece muito. Ativa o sininho para não perder os vídeos novos, que tem vídeo pela frente ainda. Nossa Senhora. Compartilha também para ajudar nosso canal, que eu sei que tem gente compartilhando e tá ajudando. Tem efeito. Tá bom, tá ficando legal. Mas isso aí a gente vai falar mais pra frente. Mas eu agradeço muito aí quem tá apoiando o canal aí. Sem palavra. Ative o sininho e acompanhe, porque a gente vai chegar nos links da suspensão aqui. Esses links que eu vou fazer, talvez vai ajudar muita gente. Vai ser uma dica muito boa para quem quer fazer. Quem quer fazer, a pessoa mesmo quer fazer, o dono, o proprietário. A ideia aqui é a gente fazer uma coisa que seja para qualquer um fazer. E os materiais alternativos também. A gente não está comprando tudo novo. Como eu falei aquela vez no outro vídeo. Quem não viu para trás aí, tem história desse Jeep que não tem fim. Então a gente vai usar materiais alternativos, meio pré-pronto. Vamos mudar ele um pouco. Fique ligado aí que vai ter bastante dica e bastante coisa nova do Jeep. Vamos pela frente aqui primeiro. Chega de conversar e vamos mostrar. Lembra disso aqui? Esse aqui, graças a Deus, a gente não vai usar mais. Olha aqui a pontinha que eu fiz. Esse acabamento não é o acabamento definitivo. Aqui eu dei um desbaste grosso com um disco de desbaste. E aí depois eu vou passar um flap. Eu vou comprar um flap para poder passar direitinho no chassi, tirar os cantinhos, arredondar mais. Aqui eu reforcei por dentro também. Mas aqui eu quero mostrar para vocês como é que eu fiz. Como eu tenho o outro lado aqui, eu usei o outro lado como molde, ó. Ó a parte de baixo, ó. A parte lateral, eu só recortei o material, ó. Aqui, ó, eu já cortei sobrando para mim dobrar, ó, e fazer a pontinha. Foi o que a gente fez lá. Vamos lá pro outro lado de novo para mostrar.
ficou alinhadinho agora, eu botei o nívelzinho. Vocês viram aí no vídeo aí acelerado. Vamos falar mais chique, time-lapse. Que eu usei o nível várias vezes, né? Porque eu anivelei os cavaletes e fui conferindo o alinhamento do chassi, o paralelo dele o máximo possível. Então a frente já ficou alinhada, porque a frente era assim antes, ó. Ó, quem não lembra, vai lá na playlist do Jeep Willys, tem eu mostrando o chassi. O chassi era assim, ó. Era 3 centímetros caído mais esse lado aqui. Agora ele está niveladinho. Aqui essa travessa, eu recuperei o máximo possível, ainda falta o acabamento final. Mas eu tirei aquelas crostas de material que tinha. Tanto que para vocês terem noção, aqui dentro tinha até vergalhão de obra soldado. Aí eu tirei tudo e tentei fazer a emenda mais precisa possível. Que essa travessa não tá muito boa, ela tá meio podre. Eu troquei um pedaço aqui que não existia mais. E aqui também eu troquei porque era só podre. Eles soldaram em cima do podre e aí já viu, né? Aí falta o acabamento aqui na face, mas esse aí vai ser outro detalhe. Então vocês viram aqui na frente, ficou top. Vamos dizer assim, eu sou meio exigente assim, em questão de consertar as coisas. Não consegui deixar o chassi 100%. Se fosse para deixar 100%, tinha que fazer ele todo novo. Porque ele tá muito ruim mesmo. Mas eu consegui alinhar ele que visualmente não tem como enxergar mais tortura. E agora eu vou mostrar para vocês aqui os reforços que eu fiz. Aqui é um lugar bem crítico. Eu fiz esse reforço por dentro. É um local bem crítico porque aqui é onde tinha o olho da mola, né? Então aqui sempre forçava. Quando traciona ele vai para cima, força. Quando freia para baixo, então aqui fica sempre fadigando o material. Então como já tinha muita solda aqui, muita emenda, eu optei por botar esse reforço. Botei o reforço interno pelo chassi dessas barras chatas. Botei até cravar aqui dentro. E botei em cima também a barra chata. Por que eu reforcei só nas extremidades? As extremidades que é a carga. O peso tá nas extremidades. Quando tu larga um peso muito concentrado no meio, como a rabeta da caixa, a tendência aqui embaixo é esticar. E em cima encolher. Então vamos dizer que dá uma freada brusca, ele faz ao contrário a força. Ele tá sempre fazendo aqui, ó. Reestruturei o chassi aqui. Então esse reforço vocês viram, fiz nos dois lados. Em cima e embaixo. Eu coloquei uma base porque andou frouxa essa travessa e estava puxando os furos do parafuso. Estava repuxando para cima. Então eu reforcei a travessa e reforcei aqui em cima. Já ficou tudo sanduíche, ó. Ficou bem mais estruturada a travessa. Porque antes ela estava caindo. Vocês estão vendo que não é contínua a solda. É intermitente. É pontos, vão revezando pontos. Porque, gente, não arreia muita solda, porque fadiga o material a solda da temperatura. Por mais que eu estou usando a solda MIG, não é legal eu soldar de ponta a ponta. Primeiro que ela vai empenar, vai repuxar o material, e aonde tu solda, se vocês perceberem, quando tu queima o material da solda, a solda, vamos dizer assim, a solda não é flexível. O material, o chassi é flexível. Então a tendência é sempre quebrar no lado da solda. Então se a gente começa a reforçar muito de solda, ele fica muito rígido, muito seco. Então a gente evita correr uma solda contínua. Se é uma coisa estática, muito estruturada, que não pode mesmo flexionar, beleza. Mas não é o caso do chassi, né? Isso aqui é veicular. Isso aqui torce, empena, e acontece de tudo. Então a gente tenta estruturar ao ponto de ele continuar com a flexão, flexionando o chassi. Aqui também, ó, só soldei nas extremidades, ó. Nas pontas não, porque eu soldei aqui, tá? Eu enrijeci bem aqui, porque ele tinha uma solda no meio, uma quebrada no meio. Posicionei os dois lados, os dois cantos, e aqui não. Porque se eu soldar aqui, eu também vou deixar o material fadigado aqui no lado. Então aqui eu consigo fazer ele dilatar, vamos dizer assim. E aí, claro, os furos que tinha aqui eu já caldeei, ó. Se vocês verem, tem a marca da solda aqui, ó, que queimou, ó. Eu caldeei o furo, a mesma coisa eu fiz no outro lado aqui. Eu caldeei o furo também, ó. Os furos que eu não vou usar mais eu também caldeei, ó, se vocês verem aqui, ó. Por baixo ali tem vários, mas aí não vem o caso que depois a gente vai chegar lá. Então eu reforcei o máximo possível. Tem tortura ainda, mas eu acho que vocês nem vão perceber com a câmera. É mínima, porque como esse chassi ele já foi puxado, entortado, soldado, torcido, ele tem umas pressãozinhas, que essas pressãozinhas para mim tirar ela, eu teria que cortar o chassi e soldar de novo. Então já tem tanta solda aqui que eu não vou tocar mais solda. Então eu puxei o máximo possível. Vocês viram na imagem aqueles polenta de material que tinha, material sobre material. Isso eu arranquei tudo, fiz a solda direitinho e fiz o reforço interno. O chassi, antes tu vinha aqui nele, ó,
Tu mexia, ele chegava a flexionar. Agora, ele ficou bem rígido. Ficou bom de verdade. Aí aqui no chassi eu já passei para vocês o que eu tô fazendo, né? E o que eu já fiz. Agora entra uma questão interessante, gente. Fique atento aí, ativa o sininho que vocês vão ver. O chassi agora, na sequência, o que eu vou fazer nele? Como a gente tem o elevador, eu vou posicionar ele no elevador. Vou conseguir uns cavaletes até. Eu não tenho, o meu vizinho vai me emprestar. O Marco vai me emprestar uns cavaletes que eu não tenho. Eu tenho só 2 e ainda é um diferente do outro. Eu vou ter que modificar eles também. Eu vou posicionar esse chassi. Eu vou colocar o motor nele. Vou colocar a caixa. Vou botar ele certinho. Para a gente ver junto o que eu vou fazer nos tirantes, nos links. Porque eu tenho umas ideias, eu quero fazer uma coisa... Eu vou dizer assim, eu já até vi alguma coisa do tipo que eu estou fazendo. Não necessariamente igual. Eu quero fazer do nosso jeito aqui mesmo. Tá? Eu quero fazer o mais simples possível, que fique bem resistente. Então vocês vão acompanhar. Então eu vou posicionar o motor, posicionar a caixa, vou deixar eles alinhadinhos no chassi, para eu ver assim aonde vai ser os pontos de apoio e aonde que o motor e a caixa não vão ser atrapalhados, né? E outra coisa que eu quero fazer na sequência também, que vocês vão acompanhar, eu quero colocar o motor aqui e eu quero ver aonde tem a possibilidade de eu colocar uma travessa a mais aqui. Hoje só tem a travessa dianteira. E essa travessa do motor, que tem os coxinhos, ela não é uma travessa estruturada, ela é uma travessa que tem borracha. Então eu quero bolar alguma coisa, talvez aqui embaixo, pegando esse ponto de apoio da mola original. Eu quero ver se eu consigo posicionar aqui uma travessa. Eu quero fazer essa travessa. Tipo isso aqui, só que mais pra frente. Aqui na posição do motor. Se der aqui assim, perto da travessa, beleza. Só que aqui eu tenho medo por causa do eixo. Mas a gente vai ver junto isso. Então vocês acompanharam, a gente vai encerrar o vídeo aqui, já ficou um vídeo longo. Mas, como eu falei pra vocês, esses detalhes pra mim passar pra vocês, eu não tenho como passar assim, vamos dizer, muito perdido, porque senão quem tiver dúvida, quem ficar na dúvida não vai conseguir nem compreender nada. Então a gente quer fazer um jeito que consiga mostrar e dar os detalhes para vocês poderem fazer também, que a ideia é essa do canal. Quem tem dúvida vai meio que esclarecer as dúvidas e quem tem medo de fazer ou não tem muita coragem, talvez vai se encorajar. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido aí. Lembrando, eu estou incomodando, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Até o próximo vídeo.